Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com meu co-host Vitor Brito e a gente tem hoje uma pessoa especial aqui para apresentar para vocês. Não especial unicamente por ela pertencer do grupo de pessoas especiais que podem passar na fila do mercado na frente do banco, porque ela é uma gestante antes de tudo. Mas especial porque ela é uma pediatra, também uma médica de esporte, passou pelo processo de fazer as duas residências e brincadeira à parte sobre a questão de ser gestante, mas é que é um elemento que não pode ser ignorado nesse momento. Então, Gisele Brito, seja bem-vinda. Ok, muito obrigada, essa apresentação ficou o máximo. Já contou, já entregou aqui a gestação e tudo. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada. Nós que agradecemos por sua presença e para o público te conhecer um pouquinho mais, fala um pouquinho sobre você, como é que foi sua trajetória até aqui. Conto. Resumido? Resumido. Porque é longo, né, gente? É a vida dos médicos, tudo. Bom, eu fiz faculdade no ABC, eu me formei em 2013. Aí eu fiz pediatria em 2014, 15, 16. São 3 anos já. E aí eu fui fazer UTI pediátrica. Você sabia dessa? Não. Pois é, tenho essa coisa eu já aí. tenho uma pergunta em cima disso. Já? Aí eu fiz 1 ano de UTI, são 2, mas eu fiz um só. E aí eu fui prestar medicina esportiva, foi um eureka na vida, assim, né? Um pouco de maturidade, né? Descobri um pouquinho mais o que eu queria. Eureka, como é que foi esse eureka, assim? Tu teve uma epifania? Não, né? Foi. Eu rodei com o pessoal da esportiva, quando eu tava na pediatria, eles rodavam lá um pouquinho. Aí eu falei, nossa, que legal, tchau, vou fazer minhas coisas. Tipo, cada um na sua. Que bom que você escolheu o seu que é legal, o meu também é legal. Eu gosto da pediatria. Mas quando eu tava na UTI... eu não gostei muito da vida, assim, porque aí você começa a ocupar muito tempo da sua vida trabalhando e você quer ter um propósito, né? Aí eu falei, não tô encaixando. E aí eu lembrei daquelas pessoas que eu conheci, eu falei, tinha aquela tal daquela medicina esportiva lá. Aí foi um eureka, entendeu? Aí eu comecei, meus tempos livres, vulgo pós-plantões depois de 36 horas. Aí eu dava uma passadinha lá no ambulatório, via aqui como que era. Eu falei, gente, isso é muito legal. Comecei a conversar com umas pessoas. Daí eu falei, vou prestar aí no final do ano, é acesso direto, vamos ver o que acontece. Aí deu certo. Aí eu passei. Aí eu não fiz o 2º ano de UTI, eu larguei. E fiz 3 anos de medicina esportiva. Agora eu tô no 4º ano do doutorado pra acabar, né? Resumido, acabou. Está aqui agora. Eu estou aqui agora no podcast, no topo da minha carreira aqui. Pô, toda a preparação pra chegar até aqui. Normalmente esse é o auge da carreira de todo mundo que passa por aqui. Incrível. Porque é o último também, né, dia de vida que a pessoa tá vivendo. É o auge, né? Lógico. Ela se preparou pra esse momento. É isso mesmo. A ideia é que a gente sempre esteja no nosso melhor momento, né? Eu acredito que a gente tem que sempre estar melhor. Eu acho que a gente tem que, cada vez a vida melhora. A pessoa que é muito saudosista, pra mim, aquela coisa de ser extremamente nostálgico, pra mim é um sinal de perigo, assim. Porque, legal que o passado foi bacana, mas tu tá sofrendo a saudade disso, então tu não tá gostando do teu presente. Eu acho que a gente sempre tem que estar no melhor momento. Encerrar ciclos, né? Tem que saber encerrar os ciclos. Acho que eu sei fazer isso bem. Gi, e a minha pergunta é, que momento que você decidiu ir para medicina esportiva e o porquê que você teve esse pensamento? Tem alguma relação com o seu estilo de vida? Total. Sabe que... Nossa, gente, a cabeça de vocês também é assim, eu vou embolando assim, eu pensei nisso, mas também pensei naquilo, mas também pensei naquilo outro. Porque esse negócio do estilo de vida... Quando eu tava eu vou fugir eu juro que depois eu vou responder, mas quando eu tava na pediatria... Aí, várias mães falavam, e eu com aquela cara de adolescente, né? Acabava de me formar na faculdade, tinha uma cara de bebê. Aí falava assim, eu até cortei o cabelo pra ficar mais velha naquela época, eu lembro Chanel. disso. Não, eu tinha aqueles cabelões sabe, de balada. E aí eu cortei um Chanelzão assim, ó, pra dar não sei se deu certo. Não adiantou. Não adiantou muita coisa. Aí as mães perguntam, mas você é mãe? Do tipo, qual é o seu lugar de fala aqui nessa consulta que a gente tá tendo, né? E, enfim, não acho que é necessário ser mãe para ser pediatra, mas esse negócio do lugar de fala pode vir de outros lugares, né? Cada um com a sua bagagem, experiência de vida. Mas em relação à prescrição de exercício físico e tudo mais, é muito importante, né? Porque
A minha escolha, acho que a de vocês também deve ter sido, vocês podem contar, a gente inverte aqui, deixa que eu te entrevisto. Mas foi pautada na minha vida esportiva, vou contar pra vocês. Mas hoje eu consigo ter mais empatia e compreender o que o paciente entende ou não entende do que eu tô falando, porque eu vivi alguma coisa parecida com aquilo, ou vivo, ou então tento colocar num contexto da minha prática uma coisa que ele tá me falando da dificuldade e tal. Então, tem muito a ver a gente ter algum estilo de vida parecido com o que a gente... Já tô me entregando aqui que na gestação, mas depois a gente fala sobre isso. Mas eu fui uma criança muito ativa, muito, muito, muito. A minha mãe trabalhava o dia inteiro e aí ela me botava nos esportes lá, assim. Então eu fazia escola lá, meu período, estudava tarde. E aí eu ia embora da escola 8h30 da noite, porque eu tinha a ginástica e o futsal. E aí o dia que tinha um dia vago era iniciação esportiva, eram todos os esportes lá. Então eu fazia muito esporte na escola, estudei numa escola muito legal, parece um clube, assim, a escola que eu estudei. E aí, tanto que parece que era uma escola marista, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Então a gente viajava para cidades no Brasil para competir uma Olimpíadazinha, assim. Nossa, tinha aí... Não, era muito... Aquela energia do esporte era muito legal, né? E eu sou uma apaixonada por isso, eu tinha que fazer a tarefa de casa na hora certa para dar certo o treino, para dar certo a prova, organizar tudo. Então, eu comecei eu não tinha ideia que eu estava tendo uma vida pautada nisso, mas hoje, retrospectivamente, fechei o ciclo, fica tranquilo. Mas eu olho lá atrás e eu falo, fez muito sentido ser do jeito que foi. E acho que o esporte tem muita responsabilidade por quem eu me tornei. E aí agora eu não consigo largar, então... Mais ou menos, né? Mas, nesse momento, nessa fase. A gente vai conversar um pouco sobre... Mas eu não me vejo, assim, feliz sem ter uma prática na vida. É um setor da vida, né? A gente precisa, eu acho. Sabe que eu tenho estudado, ultimamente estava estudando um pouco sobre medicina do estilo de vida, que tem um amigo meu que ele é um dos sócios da MEV Brasil, inclusive Caio, se tu estiver ouvindo, um abraço. Oi, Caio. Caio é muito fera. E na medicina do estilo de vida eles têm alguns fundamentos. O primeiro deles, um elemento que tem é o elemento de coaching e saúde e wellness, né? Que eles trabalham muito isso. São 5 pilares. Tem seis pilares, né? Que é atividade física, alimentação, qualidade do sono, evitar drogas, álcool e tabaco, questão de gestão do estresse e relacionamentos. Se não me engano, são esses 6. Só que tem 3 coisas que são centrais, que é a questão do coaching, saúde e wellness. O outro é physician self-care, alguma coisa nesse sentido. E depois medicina culinária. Mas o que eu queria falar desse ponto do autocuidado do médico. É um dos pilares, desses 3 pilares aí. Eles são 6 pilares, mas eles têm esses 3 fundamentos aí, essas 3 grandes áreas. E eu achei muito interessante ver que uma delas não tinha nada a ver com o paciente, tinha a ver com o médico. Você, para fazer essa medicina, você tem que ter um autocuidado e um estilo de vida condizente, porque senão a mensagem ela fica dissonante, ela não é congruente. Se você fala para o paciente, faz isso, faz aquilo, e você nitidamente não faz, então tá alinhado com a questão que você falou do local de fala. Se você é uma representação viva daquilo que você prega, que você recomenda, é outra força, porque assim, se tu acredita de fato no que tu faz, por que não faz? Porque uma coisa é a receita e a prescrição, outra coisa é a adesão do paciente. Então você prescreve para o paciente aderir, mas aquilo é um papel. A adesão vem de uma coisa maior, né? Que é isso daí, é do exemplo, é de você conseguir encaixar a prescrição na vida dele. Isso é o principal para mim. É muito importante. E assim, quando você atende, você tem 2 jeitos de atender. A medicina diz isso, faz o que você quiser com isso, ou você se envolve com a pessoa, entende como é a vida dela e encaixa o que ela precisa, que ela ainda não sabe, mas você já sabe o que ela precisa, e encaixa junto com ela aqui, como que a gente vai colocar isso aqui pra você? Isso é um envolvimento, isso daí você precisa tá interessado no paciente de verdade para conseguir fazer isso por ele, e ele precisa te ver como um exemplo
racional ou irracionalmente, pra acreditar em você, pra comprar o que você tá falando pra ele, né? E acho que é um pouco disso. Isso é arte. É arte, é lindo isso. E um outro ponto pra mim é a longitudinalidade disso tudo. Porque quando você acompanha o paciente e ele tem um retorno, você vai olhar o que deu certo e o que não deu e você tem como modificar. Se você vai ver ele daqui 1 ano só, se deu errado alguma coisa, Exato. ele vai parar. A adesão vai acabar no primeiro momento que tiver um erro. Então eu sempre falo pro paciente, se der errado, aí que eu preciso saber. Sabe que acontece muito isso? A gente fala, esses 6 pilares, eu já lembrei de 30 coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Acho que meu pensamento ele também acelerado, é tangencial. que chama. Tangencial. Meu pensamento para mim também, o meu não é naturalmente linear. As coisas vêm assim você tangenciando. Tem que falar, volta aqui. Eu tenho que me polir pra, tipo, não, peraí, vamos botar uma cadência, uma linearidade, senão todo mundo acha que eu sou maluco. Né? Eu sou um pouquinho, só um pouquinho. Essa coisa dos 6 pilares que você estava falando, se você parar pra pensar, eu acho sim que a medicina em qualquer área tem muita intersecção. Então, a gente faz coisas de várias áreas, a gente tem que saber o limite que você coloca para encaminhar para o especialista de fato, mas a gente faz intersecção com muitas áreas. Então, pega sono, é uma parte enorme da nossa consulta com o atleta ou com a pessoa que quer melhorar a qualidade de vida, que vem também para a gente. O negócio do não álcool. Como assim álcool e esporte? Não... O cara vem para performar, querido, a gente vai ter que conversar. E essa conversa existe, a gente tem que saber estratégia de parar cigarro, álcool, essas coisas. Então, um monte de coisa aí é uma parte enorme da nossa consulta, né? E a outra coisa que eu ia falar, de colocar na vida do paciente, é a alimentação, uma coisa que a gente fala muito, né? Alimentação, suplementação. Aí, vem o cara falar que... As polêmicas, né? Mas, enfim... Que o leite inflama, que o... Eu já escutei uma muito boa. Que o ovo mata. X ovos não pode. Tipo, mais do que X ovos... Cruzou o limiar do ovo. O colesterol... o limiar do ovo. Vai sair no seu exame ovo elevado. Mas... Ovolemia sérica, né? Ai, que nerdice, muito bom. Mas aí a pessoa comeu lá só 2 ovos, porque 3 já é demais. E aí ela foi lá e tomou um porre na sexta-feira. Sério? Então, quando a gente vai... Só que a pessoa não tem essa noção. Ela acha que compensou um pouquinho a história do café com adoçante, café com açúcar, para os bons tomadores de café sem nada. Não é meu caso, não tomo nem café. Mas, vai tomar adoçante depois de comer uma feijoada? Daí a pessoa fala, não, mas eu tô arrasando, porque eu já comi a caloria da feijoada. Eu tô economizando, deixa eu me economizar nessa daqui. Sei lá, a estratégia existe cada uma para cada um, mas onde eu quero chegar às vezes você não precisa fazer a pessoa comer de um jeito ruim para ela se sentir fazendo alguma coisa. Então, assim, ele vai ter o pós-treino. Tem que ser uma meleca de ovo com ovo cru, né? Eu invento um negócio, né? Invento. Leite materno, já escutaram essa? Nossa. Não. Já escutei. Cara, mas é que se falar assim por aí, ó, leite materno aumenta os ganhos. Aí bombou. Não, leite materno dá pump Vamos no fazer um bíceps. fake desse pra gente chamar a atenção, Galera, assim, ó. leite materno dá o pump no bíceps. É Se isso. você treinar e tomar leite materno intratreino, o bíceps vai ficar E gigante. não pode ser na mamadeira. Não, brincadeira. Aí a galera fica achando que tem que ser um negócio assim. Aí fala, não, você não precisa tirar seu prazer em comer tal coisa, comer banana. Assim, eu não posso mais então, né, comer paçoca, muito calórico. Pode, a gente só ajusta alguma coisa aqui. Então você mexe de um jeito pra ter a adesão, porque se o cara zera o que é o terceiro ovo, o cara não adere, não dá, impossível, a gente não consegue. Tem que ser prazeroso, né? Tem. Eu acho que uma das coisas que mais tira a adesão é um dos princípios principais, né? Tudo bem, ficou É bom. o da autonomia. A gente nunca pode ferir a autonomia do indivíduo, porque quando eu tô ferindo a autonomia do indivíduo, ele se sente desrespeitado e ele não faz aquilo que eu tô falando para ele fazer. Então eu tenho que evocar na pessoa o desejo de fazer coisas e entender em que fase de motivação ele tá. Olha que e legal. isso, eu penso, no contexto do adulto já é difícil. Exato, então, mas no o da contexto criança... como que é? Então, eu tô achando legal porque esse é o ponto de vista do adulto e na criança é assim. Quem cuida da criança? Os pais, em geral, cuidadores. Os pais, em geral, são os cuidadores.
eu não posso ficar com conhecimento para mim. Eu preciso ensinar ele a fazer escolhas. Porque quem fica todo... Ele veio numa consulta pontual. Talvez ele lembre da minha voz lá, ou colhe um papel na geladeira. Mas ele cuida no dia a dia. Então, eu preciso fazer com que ele queira colocar aquilo na vida da criança como eu tô propondo. Então, você, de uma certa forma, educa. Leva ensinamento. E eu não tenho nenhuma intenção de reter isso pra mim. E não dá pra gente chover muito na cabeça do paciente também, né? Porque... vira um mar de coisas ali. Então, você coloca uma coisa que você acha que vai ser potencial para uma mudança boa e que depois você vai conseguir colocar mais um tijolo. E aí a longitudinalidade começa a funcionar. Ou trocar o tijolo que não serviu, enfim. Mas é a mesma coisa, só que é nos pais, né, que a gente vai fazer. É legal a gente conversar sobre essa troca com os pais e que tem relação direto com o momento que se inicia uma vida, né? Então, hoje você como gestante, e a gente fala muito sobre esse tema, o quanto a movimentação, a gestante estar ativa influencia na infância e adolescência da criança, com redução de obesidade, pessoas mais ativas, melhor na escola, enfim, tem todo esse conhecimento. E como você faz esse acompanhamento, como você conversa com os pais que estão querendo até ter um filho e se programar para isso tudo? Legal. No esporte a gente não faz consulta de bebê, né? Mas na pediatria eu fiz um tempo de consultório só de puericultura e a gente faz consulta da gestante, que não é com foco na gestante, mas a gente já entende algumas coisas da saúde da gestação que vão interferir no bebê, né? No esporte a gente não faz isso, mas se parar para pensar, faria sentido fazer, porque tanto hábitos alimentares quanto hábitos de rotina e tudo mais, a criança pega da casa, né? A gente pode até abordar isso depois. Assim, engraçado que para fazer exercício na gestação, eu tive muita dificuldade, sabendo que é um benefício maravilhoso, assim. Então, imagina quem não sabe ou quem tem um médico que vai lá e proíbe, né? Que acontece bastante. A gente tem algumas ginecos do esporte maravilhosas que ajudam a desmistificar isso um pouquinho. E aí, mesmo sendo médica do esporte, eu fui procurar ajuda especializada. Então, um personal que entendesse do assunto, porque a gente tem que saber se colocar no nosso lugar também. E enfim, é de uma importância grande e que eu tô conseguindo me colocar no lugar do paciente, por exemplo. Não tenho vontade de ir. Não, mas é tão legal. Agora eu sei que às vezes não dá vontade de ir mesmo, só queria dormir. Ou então foi muito difícil me alimentar e aí eu não conseguia estar alimentada para um treino, por exemplo. Então eu consegui me colocar mais ainda no lugar de alguns pacientes que têm essa dificuldade que muitas vezes a gente não entende. E pro bebê e pra criança começar a fazer algum esporte, a gente tem coisas teóricas sobre isso. Então, tem aqueles conceitinhos, né? Atividade física, exercício, esporte. Então, se a criança não entende regra, ela não pratica esporte. Então, o esporte entra ali depois dos 4 anos, mais ou menos. Que é a idade que eu passo a atender também. Porque antes disso... não faria tanto sentido, a não ser por alguns pediatras que acabam proibindo algumas crianças de fazer várias coisas. Isso é uma área interessante. Eu faço um ambulatório no HC agora de pediatria do esporte. E lá vem criança com comorbidade. Então, assim, meu filho tem uma derivação ventrículo peritoneal e ele quer fazer aula de circo. Ele pode fazer cambalhota? Porque a DVP passa no pescoço. E aí a gente também estuda isso, tira um pouco desse mito, né? No consultório eu tenho, a minha filha tem epilepsia, tá controlada há 1 ano. E o neuro não deixou ela fazer natação, só que agora ela tá no alto rendimento e ela ama. A gente ajuda nisso também, né? Ajuda muito. Então, tem os casos clássicos que a gente vê, que são de performar, que são das dúvidas, mas também tem as pessoas que têm as comorbidades, tem as doenças típicas da infância para a gente administrar. Então, falando em esporte, acima dos 4 anos, agora para a criança ser ativa,
É desde sempre, né? A gente tem o tummy time, vocês sabem o que é isso? Não. É Fala um muito pouquinho. mundinho pediátrico isso, né? O bebê ainda é bebê, ele não anda ainda, e aí você coloca um tempo de barriga para baixo ali, ele tá se erguendo, tá pegando o brinquedo, tá olhando o ambiente, se virando um pouco, né? Se você não coloca ele nessa proposta, ele não faz, porque ele não tem autonomia. Então, você tem que ter o interesse de quem está no entorno, de colocar ali no tapetinho, de estimular, de dar um brinquedo, de dar alguma coisa para ele. Vai colocar na boca. Estimula tudo, né? Estímulo. Então, desde que o bebê ainda nem anda, você já tem propostas ainda para fazer, para colocar uma atividade ali, que não seria ainda o exercício. E o bebê, desde que a gente nasce, a gente começa a olhar para os outros para entender o mundo e modelar o mundo. Ninguém sabe o que está fazendo aqui, né? A gente olha para quem está mais na frente, a gente subentende, cara, se a pessoa chegou até lá, ela deve saber o que está fazendo. A verdade é que ninguém sabe o que está fazendo por completo, a gente segue aprendendo. É isso. Só que num nível, assim, evolutivo, no sentido do desenvolvimento... Aprende com exemplo. A criança, o bebê, ele aprende vendo. Ele vê o pai e a mãe caminhando, ele tenta caminhar também. Ele vê eles fazendo uma careta, ele tenta fazer uma careta. Então, ele vê ele se exercitando. Sorriso social, marco do desenvolvimento. Sorriso social é cópia. Ele não tá achando cópia. engraçado. Ele não consegue ter a cognição de pensar isso é engraçado, isso é bom, isso é saudável ou isso é ruim. Não tem esse discernimento. Até se tentar explicar para uma criança, olha, você deve comer um pouquinho melhor, que isso vai fazer bem para a tua taxa de colesterol. Ele já pensou que ele vai fazer hoje à tarde, você tá falando na Pô, orelha tá dele. viajando. Talvez seja mais assim, talvez o efeito seja melhor se você mostrar uma foto do Goku, do Dragon Ball Z, né? Pra quem não sabe. Ó, Gente, também não fui geração Goku. Tá vendo o Goku tá? aqui? O Goku é fortão, gigante. Fala pro menino, tá vendo o Goku aqui? Forte, assim, que voa, faz o negócio, Você faz vai magia. ficar assim. Quer ficar que nem o Goku? Tem que comer bem, se pendurar nos negócios ali, brincar. Em casa, não posso contar, pega muito mal. E uma outra coisa, te perguntando, sinceramente, eu não sei se tem base científica, mas esse estímulo na criança, desde os primeiros dias de vida, tem relação com melhor desenvolvimento e crescimento? Desenvolvimento, sim. O crescimento, não. O que acontece é que a gente... como embasamento científico, 1 hora por dia, desde o período que é lactente. Claro que o RN, o recém-nascido, ele ainda não... ele tá a gente chama, até os 3 meses de vida, a gente chama de esterogestação. Gente, eu nunca achei que ia falar sobre isso no meio do esporte. Olha que coisa maluca. Esterogestação. Porque você ainda tá completando um monte de maturação de forma muito acelerada. Claro que a criança matura pra sempre, até ela virar um adulto, né? A gente tá maturando. Eu tô hein? maturando, Imagina. Os cabelos brancos estão ficando bem maturados. Mas essa maturação muito acelerada inicialmente. Então, ainda tem uma questão de imunidade, que ainda não tem. Tá aprendendo a mamar. Mamar é um grande exercício, né? Bebê fica ofegante. Bebê cardiopata não consegue mamar, né? É um exercício. Então, nos primeiros meses de fato, a gente não tem ainda essa proposta ativa. Mas a partir do momento que ele tem algum controle motor, algum controle de tronco, aí sim a gente tem os 60 minutos diários de atividade programada e sim o desenvolvimento muda, porque é aquele bebê que aprende a engatinhar antes ou a andar de bumbum. Ai, o meu não engatinha, não tem problema, vai de bumbumzinho, ou vai de algum jeito, apoia nas coisas e se puxa, cada um vai se virando, né? É muito legal ele aprender a se virar, entender o ambiente, essas coisas. Então, pro desenvolvimento, sim, é muito bom. E pro crescimento, acaba entrando um pouco nos mitos, né? Se fizer basquete e vôlei, vai ficar mais alto, né? Isso daí não... O salto vai estimular a crescer. Vai, o salto também. E o oposto também, né? Se saltar muito, vai atarracar, vai ficar baixo. Então, essas coisas já são mais mitos. Mas no desenvolvimento, sem dúvidas, quanto antes dá até medo de falar, né? Que aí os pais já vão sair botando ali, ó, anda, meu filho, anda que... Não, ainda não tem nem mielinização pra isso, né? Pra andar antes da hora. Deixa aí sozinho, mas deixa ele se virar, fazer as sinapses dele ali pra coordenar um pouquinho, deixa um pouco a atividade rolar ali, proponha. Dentro do contexto de crescimento, fala-se muito sobre a musculação, o exercício resistido e a dificuldade do crescimento, ou atrapalhar o crescimento de crianças e adolescentes. Isso é um mito ou é verdade?
Mito. A gente tem... Cara, esse mito, ele tem um fundamento, assim. O que você chama de musculação? Um exercício resistido, que você tem que fazer força para gerar o movimento. Não precisa ser na academia. Não precisa ser na academia. Tá, aí você leva ele no parquinho. Ele tá fazendo o exercício resistido. Não Ele é? tá utilizando o peso do corpo. Isso, então ele sobe naquela... Tem umas cordas pra escalar, tem um de apoiar aqui e ir andando. Mó legal isso, né? Eu adoro isso. Até hoje, né? E faz até hoje. hoje. Me larga lá que eu faço vergonha. Vamos lá, amiguinho, eu também vou. Então tem muita coisa. Eu vou te girar no gira-gira. E daí tá 30 fazendo amigos força. dele em cima do gira-gira. E ele tá girando. Então ele tá fazendo força e a gente incentiva isso, é pra fazer mesmo. Fazer força aumenta a deposição de massa mineral óssea, ossos fortes. E tem um monte de benefício. E fazer o programado, então aí esse é um resistido que ninguém falou assim, gira ou gira-gira? 6 vezes. Que há 6 vezes para um lado, 6 para o outro, dá 1 minuto de descanso, daí você faz de novo, que você vai estar fortalecendo o seu grande dorsal. Ninguém vai falar isso, né? Quando você tem uma coisa programada, uma proposta para aquilo, não necessariamente é ruim, porque força ele já faz. Então, eu vou dar 2 exemplos. Imagina um carinha de 6 anos dentro de uma academia. Pô, eu acho chato. A gente, entre um exercício e outro, dá uma olhadinha aqui, ó, no telefone, entediado. Imagina o molequinho de 6 anos. Pô, muito chato ir na academia. Agora, vou falar de mim, Narcisa. Eu fui ginasta. Aí você me botava lá, fazer tríceps no banquinho. Pô, achava o máximo, porque se eu conseguisse fazer aquilo, eu ia ficar no esquadro, e aí depois eu ia conseguir evoluir para um negócio. Então eu tinha um propósito em fazer aquilo, que na minha casa eu pedia aquelas barras de colocar no batente e ficava treinando barra na minha casa. E tudo bem, porque eu tinha um propósito para aquilo. Então aquela musculação fazia sentido. Tinha uma gamificação do processo, né? Exato. Era um jogo na tua mente, tu sabia que tu tinha um próximo Inclusive eu nível jogava a Pitfall desbloquear. nessa época, vocês sabem o que é Pitfall? Não. Ai, que vergonha. Pitfall começou no Atari, tá? Mas eu não joguei Atari. Mas depois foi pro Nintendo. E aí era um mocinho que saltava no cipó e subia as coisas. Esse era Tarzan. Mas ele era um pouco mais urbanizado, só que não tanto, assim. E aí era um negócio meio de você... É um parkour Aham. na Entendi. selva. E aí tem um negócio de você conseguir fazer as coisas e pular coisa. E eu era aquela criança que pulava muro, que ligava pra minha mãe: mãe, a bola caiu do outro lado lá do prédio, da quadra, posso pular o muro? Não, mãe, mas eu vou, tá? Já fui. Já tô... Mas é que, mãe, eu já pulei, né? Já tô de Na cara. verdade, eu já peguei até a bola, só tô te contando. Então, ajuda a criança a desenvolver alguma parte, aquele exercício, se pra ela vai fazer sentido, é legal. Agora, enfiar uma criança na academia nem faz sentido, né? Agora, se pode ou se não pode, né? Do crescimento. Não tem dados, assim, que interferem crescimento. A gente tem teorias que não são fundamentadas, que você vai machucar a placa epifisária e aí pode atrapalhar o crescimento, mas assim, no fim, a força, a gente precisa de força para ter densidade óssea. Então não dá para você contraindicar a força, porque você precisa dela. E aí a epífise... E é muito simétrico, né? Para de crescer por inteiro, porque você fez um leg press, assim. E até tem um gráfico que é clássico, que é do quando você começa a treinar, não fazer um treino resistido e começa a fazer. Né? Daí o início das adaptações, as primeiras ali 4 a 6 semanas, Grandes principalmente a grupos. adaptação neural que você tem, porque você aprende a recrutar neurônios, tem um padrão de disparar e tem um estímulo naquela Isso, placa motora. Então é principalmente esse ganho neural, e daí você começa a ter um ganho de força inicial muito grande, que é por causa desse ganho neural, sem ter um ganho hipertrófico em musculatura. Matheus, E sou sua fã. E até isso aí não vai acontecer
na criança essa segunda fase de ela ganhar massa muscular e poder ganhar mais força ainda. Gente, eu vou embora do podcast, ele tá me ajudando super. Porque chegando nesse ponto ali, a criança não tem ainda a capacidade não tem hormônios para desenvolver músculo, né? Então, tipo, ela não vai poder ter uma força sobrenatural que vai estressar o esqueleto dela a ponto de poder comprometer. Eureka. Você sabe que quando eu dou aula, eu passo uma parte inteira para explicar isso. É? Que você acabou de mandar muito bem. Porque assim, então a criança, eu vou fazer musculação, vai ficar forte. Vai ficar mais forte. Mas não vai ficar mais musculoso, né? Essa coisa do crescimento não tem estudo, caiu por terra. O que não dá é machucar. Então, assim... vou fazer movimento errado, vou machucar, não quero. Às vezes a máquina obriga a fazer movimento errado, por isso que a gente prefere peso livre ou peso do corpo. Peso do corpo bem feito é super difícil. Então, uma lenda do peso do corpo, né? Vai fazer lá, calistenia, bem facinho. Mas esse negócio que você tá falando, é isso mesmo, assim, vai ser repetir o que você falou, mas a força inicial é por coordenação. Então, é a questão do disparo correto do que você está falando da parte neurológica e de aprender o sinergismo muscular. Então, assim, você entende que se você faz uma força para subir com a sua perna, mas seu tronco tá mole, você não alcança. Mas aí, se você dá uma erguidinha ali, ó, você otimizou tudo e aí foi. Isso é um aprendizado. E a gente tem os analfabetos motores. Muito. Tem uns adultos que... se caminhar mascando chiclete, tropeça, né? É isso! Você fala, gente, cadê a infância? Não rolou, não jogou toca na rua. Então, aprender tanto essa coisa da placa motora que você falou. Então, utilizar o timing das coisas, né? Fazer a ativação muscular correta e o sinergismo dos músculos que são amigos. Então, ativar junto grupos diferentes que às vezes você nem sabe que faz parte do mesmo movimento... gera mais força, que seu movimento fica mais eficiente. Agora, de fato, quando a adolescência chega, aí vem hormônio, que ajuda a ganho de massa, aí sim, hipertrofia, aí sim você vê o bíceps aumentar, às vezes, mais rápido, às vezes muito menos rápido. Detalhe, sem necessidade de tomar leite materno. Aquilo não era precisa. Brincadeira, né? Gente, era só pra gente ficar pop. E além da hipertrofia, tem aquela coisa do torque. Lembra da física? Uhum. Então, o braço de momento aumenta, porque você tá maior. Aí a força aumenta. Então, tem o crescimento que fica exponencial na puberdade e tem o hormônio que vai fazer a hipertrofia muscular. E aí a força fica muito maior mesmo. Mas na infância é possível ganhar força. É necessário ganhar força, principalmente os que especializam muito cedo. É uma judiação. Esse termo não pode. Antes de ir para a especialização, que esse é o tema favorito do Vitor, antes de falar em especialização precoce ou qualquer coisa assim, só queria então, para amarrar isso, então tu tá dizendo assim que não é porque uma criança faz ginástica que ela fica baixinha. Os ginastas, porque os ginastas são, em grande maioria, eles são menores. Então não é a ginástica que deixa eles baixinhos, é que quem é menor se destaca com mais facilidade. Seleção natural. Porque tem mais aerodinâmica. Tá, e da mesma forma como não é o fato da pessoa pular jogando basquete ou vôlei que faz ela crescer, mas sim que quem acaba se destacando no vôlei e no basquete é porque é mais alto. Então só para quebrar esse tabu na mente do pessoal, e para você aí que é pai, mãe, e pensa que seu filho não pode fazer força, não pode se pendurar em nada, que senão ele vai parar de crescer, é mito. Então se você tiver algum amigo ou amiga que passa por isso aí, envie esse episódio para essa pessoa, que você pode ajudar na mineralização óssea dessa criança. Eu peguei da Gi. Osso forte. É isso aí. E assim, se o filho quer fazer um esporte, eu quero fazer ginástica, quero fazer... mas não pode, que não vai crescer. Não faça isso com a criança. É um dos esportes que mais leva à alfabetização motora que a gente tá falando, né? Eu sou muito fã, gente. Vou falar aqui. Vamos fazer um podcast de ginástica. Mudou, gente! Agora é sobre ginástica artística. Quanto é maravilhoso fazer. Porque os pais têm muito medo de colocar, vai machucar, vai cair, e não vai crescer. E aí, pensa, aí você fica em cima de uma trave, se equilibrando, dando saltinho.
maior desenvolvimento que isso, seu cérebro fica treinadíssimo. O reconhecimento do seu corpo no espaço, as piruetas, tudo. E a gente priva porque não vai crescer e é mentira, né? Então... E eu acho legal a gente comentar sobre tudo isso e também trazer para o paciente, dentro da nossa rotina, a prescrição do exercício. Como que você faz essa prescrição para passar para os pais? A gente falou sobre o exercício resistido, mas existem outras valências que a gente pode entrar. Né? Então, quais que são os tipos de exercício que a criança e adolescente pode fazer? Antes, assim, só de maneira bem pragmática, até assim, porque a gente tem um público grande aí de pessoal também da medicina, às vezes eles nos perguntam assim, vocês podiam falar mais alguns casos, condutas? Então, assim, primeiro de maneira pragmática, qual que é a orientação geral, semanal, e depois como é que você faz, assim, com a sua mágica e arte? Primeiro, o preconizado é que sejam 2 vezes por semana, pelo menos, exercício de força dentro do programa que você estipula, que são de 5 dias de exercícios. Então, 2 deles seriam de força. E quando não é muito a situação... Porque a criança que faz esporte competitivo, em geral, é mais fácil você colocar exercícios de força que igual a gente conhece. 3 séries de não sei o que lá, vai com o personal, indica, ajuda e faz desse jeito mesmo. É uma coisa que já está mais no ambiente da criança que está no competitivo. Quando a situação é lúdica ainda, aí eu vou para os esportes que usam mais força. Então eu proponho circo, tecido... ginástica. A ginástica... Ou então, até quando a proposta da brincadeira é um pouco mais livre, colocar dentro, tem pessoas que... Profissional de educação física faz muito isso, né? Nas aulas, para propor, subir e força é isso, subir, pular, fazer transição de um ambiente para outro ambiente. Então, dá para ter esse tipo de proposta. Legal, até a gente teve um episódio com o Fernando Jäger, que é treinador físico, e ele traz muito uma metodologia de treinamento resistido, no qual ele fala justamente que a gente tem que entender os Big Four, o grande 4, né? Primeiro é locomoção, ir do ponto A até o ponto B. O segundo é empurrar e puxar, então qualquer coisa que eu use meus membros de maneira coordenada para estar movimentando algum objeto. Terceiro é a alteração de nível, ou seja, eu ficar mais próximo ou mais afastado do chão. Para isso eu vou ter que usar tanto perna quanto tronco para fazer essas movimentações. E o quarto, rotacional. Então ele falou pra gente que por causa da cultura da academia a gente começou a pensar muito em grupamentos musculares, em repetições e tal. E esqueceu a função. Padrões de movimento. Então, o que você está falando assim é que o padrão de movimento para a criança é uma forma muito interessante de ela se desenvolver, né? Exato. E é o jeito que, quando você dá a proposta que exige que ela desenvolva a função, ela cria atalhos de raciocínio, porque ela tem que desvendar um problema ali para subir em tal lugar. Ela precisa entender que se ela não colocar o pé junto com... no momento que ela impulsiona, numa escalada ali, não vai dar certo. Então, a função é o que a gente tenta colocar mais para a criança, assim. Legal. A gente falou de resistido, aeróbico, e a gente separa em flexibilidade e exercício de impacto, né? Então, quais são as indicações para as mamães aí que tem alguns filhos que ficam em casa, só querem jogar videogame, não querem sair do computador? Daí a gente vai lá pro Caio. Oi, Caio. É o estilo de vida, porque pro filho que tá no estilo de vida do videogame, tem um pai ou uma mãe que tá no estilo de vida de um trabalho imersivo, de um tablet também, do computador, no Netflix. Então, é o estímulo da casa. Não tem como falar pra criança sair da tela e dar uma volta no Ibira sozinha, entendeu? Ela não vai. Então, Gente, eu lembro da minha mãe, ela fazia ginástica em casa. Porque ela não... Olha só. Então, ela não tinha tempo. Eu contei que eu ficava na escola, né, um tempão. E aí, eu ia embora à tarde, ficava no esporte, aí eu chegava em casa. Aí, ela fazia
abdominal, flexão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tinha uma propostinha de treino em casa. Aí eu ficava na barriga dela, ela ficava... Aquelas coisas de criança montar na mãe, né? E aí ela fazia junto. E aí ela, faz esse daqui enquanto eu faço esse. E é o exemplo que a gente falou lá no começo. Então, eu já escutei isso de colegas médicos, até do esporte, assim. Pô, mas não dá pra eu ficar matriculando, é muito caro. Ficar matriculando clube, né? Não é todo mundo que é sócio de clube, não é toda escola que tem... Ou então, estuda de manhã, aí o esporte é só às 7 da noite. Mas a rotina da casa dá o exemplo. Então, desce, não é um condomínio, não desce para brincar, não tem como colocar uma proposta programada de exercício nessa brincadeira, futebol que seja na quadra, ou então vai a família inteira dar uma pedalada. Essa cultura de terceirizar, eu acho que a gente pode terceirizar as coisas, né? Só que a gente tem que passar pelo processo de fazer elas antes de terceirizar. Só que algo que eu sou contra é que a gente não pode terceirizar aquelas coisas que são as mais importantes na nossa vida. Então, se teus filhos são tão importantes para ti, por que tu terceiriza tudo relativo a eles? Talvez eles não sejam tão importantes assim. Ou talvez você tenha que pensar um pouco melhor. É que eu acho que a gente vive numa cultura de que o trabalho tem que ser bem sucedido e que é uma geração que agora está mudando. Esse assunto é bom também, mas é para um outro podcast. Então a gente tem uma geração que está mudando, que está valorizando mais o ar livre, viver. Imagina vestir a camisa da empresa e não ter férias, que horror. Mas os nossos pais, não, imagina, fazer uma carreira, fazer um... Então, a gente foi educado olhando para isso e também olhando para o que eles perderam, né? E aí, nossa faixa etária é uma transição. Mas quando a gente vê essa fase, essa coisa do sucesso e tal, você entende um pouco os pais que não têm o tempo, mas, tô trabalhando para te prover. Aí terceirizou, né? Tem um fundamento. Mas o fato é que ela vai copiar o modelo da casa dela. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, se ele não for junto, se não for assim, o papai vai pra aula aqui, a mamãe vai aqui, você vai na sua, todo mundo participar, não tem sentido para aquela criança fazer aquilo. O meio, ele corrompe o ser humano, né? Não adianta. E você pode ver família de pessoas que têm tendência à obesidade, tem todas as pessoas lá sendo obesas. A genética já ajudou, o estilo de vida deu a cereja, assim, ó. E eu falo muito de cachorro, porque é uma coisa que a gente tem em comum, né, Gi? Mas o cachorro normalmente é obeso. Porque ele não sai para passear. Tô passando por isso, gente. Porque ele não sai para passear, porque as pessoas são sedentárias, então elas não gostam disso. Então o cachorro se torna totalmente voltado para comida, prazer, só com a ficar comida. aprisionado em casa comendo, né? Eu falo que a genética interfere, mas o meio faz muito mais diferença, né? É isso. A Pitty tá no shape, cara. Vou passear com ela todos os dias. Lolo operou a patela, tem dor crônica, sabe? Não tá fácil, mas eu tô tentando. Mas algo que a gente comentou aqui também sobre a relação de crianças no esporte, que é um tema muito importante, que é a especialização precoce, é exatamente diante dessa prescrição do exercício, né? Que quando criança, se você estimula ou orienta algo que seja muito pré-programado, ou somente um esporte por existir um potencial, talvez, ou pela pressão dos pais, o pai queria ter sido atleta e não foi. Então isso tudo tem relação também com o segmento dessa criança se tornar um adolescente talvez frustrado e abandonar o esporte. Comenta um pouquinho mais sobre a sua prática hoje em dia, como que é lidar com os pais que chegam com crianças pedindo prescrições, falando que quer que o filho se torne um atleta profissional. Eu vou colocar antes aqui, rapidinho, um pouco do conceito de especialização precoce, né? Que pra gente é muito familiar. Assim, no mundo ideal, até a adolescência chegar, qualquer criança faria mais de 2, 3 tipos de esporte da vida, assim, para exercer mesmo e aprender sobre aqueles esportes. E a gente tem na nossa vivência mesmo, né? Não é nem cultural, é uma coisa que a gente acabou vendo, é que cada vez mais as crianças estão fazendo o mesmo esporte mais cedo, de forma mais especialista. A natação é um esporte que faz isso muito cedo. A ginástica faz isso muito cedo. E agora o futebol tá, assim, sub-7.
Sub-7 eu achei assim... Poxa, e os meninos jogando super bem. Eu já vi jogo de sub-7, cara, as crianças jogando super bem. Mas assim, então, é isso, né? Aí você vai lá, pô, ele tem maior potencial, eu vou deixar ele aqui então 2 vezes na escolinha, 3 vezes no personal, vai fazer o não sei o que lá, e vai ter uma aula do campo, uma aula do salão, uma aula do... E o menino só faz aquilo. Aí você bota uma raquete na mão dele, ele não consegue nem caminhar, né? Então, primeiro que como pessoa, ele deixou de desenvolver a parte motora sendo um super atleta naquele nicho dele, né? E segundo, que até como atleta mesmo falando, ele perde oportunidades, porque se você não reconhece um tempo de bola, o que é um contrapasso, que, sei lá, nunca dançou na vida, o cara é mais pobre de forma motora falando, né? Então, tem perda sim, ficar num esporte único a vida inteira, tanto para a longevidade no próprio esporte, quanto para o desenvolvimento daquela criança. E a outra coisa do potencial que eu acho engraçado gente, aquilo ali é uma célula pluripotente, assim, ele tem potencial para muitas coisas. Então, enxergar um potencial naquilo é limitar, né? Mas a gente às vezes briga com um sistema, porque a família fica com medo de tirar... E fora os que se projetam nos filhos, que a gente tem uma questão maior, né? Que existem também, tem que identificar e tem que ajudar a criança nisso. Mas mesmo os que não se projetam, eles ficam com medo de tirar a oportunidade da criança. Porque assim, é muito cedo para federar no sub-7. Tá, mas estão querendo. E se eu fizer esse caminho todo e ele se formar na base... E aí ele for um jogador de sucesso e aí eu fui lá e tirei ele do sub-7 de um time enorme. Então, o ambiente, de novo, né? Essa valorização no entorno de fazer a carreira ali nos subs e tal, essa valorização tá errada. E isso parte dos profissionais também, né? Do meio do alto rendimento. Então, esse tema aí é um tema que daria um gasto energético para a gente, como profissionais mesmo, mas que a gente deveria desmistificar bastante, tanto a garantia da longevidade de um profissional que começa no sub nada, né? Porque não é garantia de longevidade. Quando eu fui escrever eu tô depositando minha tese de doutorado. Quando eu estava escrevendo... a gente dividiu, foi com atletas na Covid, não tem muito a ver com esse assunto, mas a gente tinha que dividir os níveis de atleta. Porque como você fala assim, você é atleta de alto rendimento, você não é. Mas o cara é um triatleta que, humilha muito atleta por aí, entendeu? Então, assim, quem que é atleta e quem que não é? Então, tem várias definições, por isso nenhuma é boa. Mas tem algumas definições. Então, nível 0, sedentário, nível 1, ativo, só que só na vida. Nível 2, faz regular alguma coisa por semana. Nível 3, domínio total do esporte. Nível 4, compete em nível nacional. E nível 5, compete em nível internacional, grandes provas, Olimpíadas e mundiais. Gente, é 0,001% de todo mundo que treinou uma vida inteira que é no nível 5. Então, não dá pra gente educar todas as crianças... fazendo uma especialização precoce, como se elas fossem chegar no 0001. O interesse que a gente tem como profissional de saúde é que se ela chegar no 0001, ela chegue saudável, porque muitas chances de não acontecer. A desistência da carreira é enorme em quem se especializa precoce. E para os outros 99,99999, que sejam adultos ativos e que gostem de vários esportes e que pratiquem coisas. A gente quer que a população seja saudável pautada no esporte, que é a nossa pílula, que serve para tantas coisas. Então, tudo isso para defender a pluralidade. Com que idade, assim, então, que deve ser feita... Aliás, existe uma idade para eu começar a especializar? Existe. A idade não. É aquele tema lá, né, polêmico também. Só polêmicos, gente. O ideal é a adolescência. Então, você começa... Porque até então é muita brincadeira. Então, o esporte é um lugar de diversão, de desenvolvimento, de brincadeira. E aí, quando chega a adolescência, a proposta é... O que é treinar? Porque não é mais
Então não é mais brincadeira? O que é treinar? É um comprometimento. A competição agora não é o que vale é competir, ganhar é mais legal. E aí o discernimento fica mais amplo para essa faixa de maturação, assim. Fica mais deliberado, assim, a prática, no sentido de que você quer aumentar alguma valência específica da tua performance, do teu rendimento. Assim. Aí... A gente até estava conversando uma questão que é interessante estar nisso, que é a questão cronológica que tu falou, adolescência, não falou um número, adolescência, porque a gente sabe das mudanças que ocorrem ali na adolescência. E a gente tem entre as crianças, a gente tem a pessoa que é maturadora precoce, a pessoa que está na normalidade e o maturador tardio. E dentro disso a gente pode ter duas crianças que têm exatamente a mesma idade e às vezes uma delas é super habilidosa, só que a outra matura muito mais cedo. E aí, por causa de aquela muito mais forte, tem muito mais potência, a criança, outra menor, nem aparece ali. Não consegue alcançar. E aí ela fica frustrada, ela para de competir, ela para de jogar, ela acha que ela não é boa, mas talvez se a gente desse mais 2 anos, aquela pessoa ia ser o Messi. Não, brincando, mas talvez aquela pessoa fosse ser muito boa. Exato. Então, o que tu vê disso na prática? Que orientação que tu dá? Ai, gente, tem mais meia hora aqui. É assim, sobre a maturação... o precoce é o menino ou a menina que se desenvolvem mais rápido, entram na adolescência mais rápido. O normal é o que está na maioria da turma ali da escola. E o tardio é aquele cara ainda não cresceu, a menina que ainda não formou corpo, que ela se sente o patinho feio, as meninas já estão tudo ali na crista da onda. E aí esses demoram mais, né? Esse é o tardio. O precoce, assim como a gente falou na musculação, gente, existe precoce patológico, tá? Que é antes da idade normal de acontecer, não é o que a gente tá falando aqui. O precoce, lá na musculação a gente falou, ganha massa muscular, ganha força, então ele fica competitivo de uma forma discrepante em relação a quem ainda não maturou. A forma de dividir isso, eu não tenho uma proposta, porque assim, você vai dividir o quê? Você vai olhar a maturação sexual de todo mundo para falar, você é categoria tal, você é categoria... Não dá para fazer isso. A velocidade também com que a maturação acontece é variável. Então, é uma situação que a gente tem que trabalhar mais a mentalidade de quem está envolvido no processo por trás do que, de fato, classificar diferente os meninos, porque não tem muito como fazer essa classificação. Tem clube que dispensa menino quando já está numa determinada maturação ali, a estatura não ficou boa para eles. Já dispensa. Tem clube que está valorizando o maturador tardio para construir um jogador que você ainda vai vender e não para ele ganhar hoje na base um título. Que faz muito mais sentido, né? Na minha visão. Sim. Então, esse é o trabalho dos bastidores que a gente, educando e mostrando e tal, tem que fazer. E a maturação mental... Mesmo antes da adolescência chegar, que a gente falou da adolescência, isso daqui tem relação com a adolescência, mas você me lembrou uma coisa, você falou assim, eu vi um jogo lá de sub-9, sei lá, e aí o menininho jogava um absurdo e tal. Tem menino que tá no sub-9 muito chateado que ele tem que ir todo dia fazer o treino lá, que ele só queria descer no prédio. Ele tá muito chateado que ele tá fazendo aquilo. Esse cara, você tá tirando o prazer dele de jogar bola. Então, tem essa maturação mental também do quanto cada um tolera as coisas, né? Essa leitura é muito importante que quem está os pais, o profissional da saúde, a multidisciplinaridade ali, o educador físico, que isso seja reconhecido, assim, até como cultura, né? Que a gente está colocando essa coisa, essa importância da vitória na base muito em alta, assim. A gente falou de especialização precoce, como basicamente você citou 3 exemplos de esportes individuais e um coletivo. Eu vejo o esporte individual como clássico para a especialização precoce. E entra muito nessa questão mental que você falou. Porque ele está ali, não está se divertindo com outra pessoa. Quando ele vai encontrar outro coleguinha da mesma idade, ele está jogando contra. É um adversário. Então, na cabeça da criança, ele precisa vencer aquele colega, ele não precisa trabalhar junto.
E isso é a forma de desenvolvimento mental, de criar estratégias para tentar solucionar o problema, trabalho em equipe, tudo isso faz parte do desenvolvimento. Né? Sim. A gente às vezes cria o problema, né? Porque se ele tivesse ainda recreativo, a gente não ia ter criado o problema na cabeça dele. E a gente colocou uma profissionalização antes ali. O grande mito, eu acho que é que os pais acreditam que essa criança, ela, porque começou mais cedo naquele esporte, ela vai ser mais habilidosa no final de todo o processo, quando, na verdade, essa não é uma verdade. Essa não é ela uma verdade. Ela poderia desenvolver um monte de diferentes padrões de movimento, fazer muitas coisas, ia ser bom para o desenvolvimento neuropsicomotor, ia ser bom para a convivência, ia ser bom para a capacidade de socialização, e isso, num longo prazo, pode predispor a menos lesões, pode ajudar uma pessoa em muitos outros aspectos que estão aí periféricos na questão esportiva. Então, eu acho que é quebrar esse mito de que, cara, quanto mais cedo tu começar, maior a chance de tu ser o jogador. Só que a gente sabe que tem também alguns esportes, tipo na ginástica a gente vê muito isso de que, poxa, os caras que são os melhores, eles normalmente começaram cedo. Então eu não consigo refutar a tese de que em alguns esportes pode haver benefício, mas eu não acho que seja a maioria deles. Não é a maioria deles. A ginástica, apesar de ser um esporte que tem benefício de iniciação cedo, tem feito políticas para impedir que isso seja muito abusivo, assim. Muito abusivo é um pleonasmo, né? Mas, assim, competir profissional acima de 16 anos agora, que antes você tinha lá na Giacomanetti, que era um palitinho pequeno ali, tirando 10, 10, 10, com sei lá quantos anos ela tinha naqueles vídeos. Muito pequena, criança ainda. Então, a profissionalização é obrigatoriamente mais velha agora na ginástica. Então, já tem uma política. E vamos ver o que a gente consegue, né? Trazendo uma polêmica pro tênis, que é o meu esporte... Eles investigaram todos os top 100 jogadores do mundo. E dentre eles, a maioria não tinha feito especialização precoce. Então, era ex-atleta de futebol e tal, enfim. Porém, os top 10, todos eram através de especialização precoce. Então, assim, tem esse paradigma... Mas, gente, qual é a diferença do top 10 e do top 20? Eles são muito parecidos. Quase nenhuma. E eles oscilam muito, né? Quase nenhuma, mas pra eles é toda. Para uma pessoa que chega no top 100, ela almeja sempre estar no top 10, né? Então, a gente sabe que tem essa questão, mas relevante para eles. Só que um ponto interessante demais, acho que é válido de discutir. Beleza, o tênis é algo muito técnico e eu sempre ouço as pessoas que jogam falar que é diferente jogar com quem jogou desde a infância, que o jeito de se movimentar é diferente. Então, não é porque você começa a jogar tênis quando pequeno que você tem que jogar só tênis e ficar só no tênis. Então talvez seja uma solução assim, cara, joga o tênis, se especializa em tênis, mas tu não precisa dessa carga toda de treino e faz outras coisas de criança, faz outros movimentos. Essa é a minha proposta no consultório, assim, eu não vou convencer os pais a tirarem do sub tal. Então eu falo, tudo bem, vamos escolher mais um esporte pra gente praticar durante a semana? Porque é o controle de danos. Eu não vou conseguir tirar aquilo, eu não vou conseguir tirar a cultura do entorno, porque tem o networking também. Porque quem você conhece, qual é o empresário? Porque eles já têm empresário. Então tem toda uma coisa no entorno que não dá ainda pra gente mexer. A gente pode ir tentando educar pela beirada e tal. Mas então como que a gente faz o controle? É isso, tá bom. Então esse daqui é o seu esporte. Mas vamos fazer um outro aqui, ó. Qual você quer? Qual você também gostaria? É futsal. Não, futsal não vale. Tem que ser outra coisa. É que a gente sabe que no final das contas, alto rendimento não é saúde. A gente sabe que alto rendimento não é saúde. Só que o problema é justamente isso que tu falou, que tem uma peneira. E talvez muitas dessas crianças, elas nunca vão ir para o alto rendimento. Então eu tô privando ela de desenvolver algo que é uma boa saúde desde cedo. E na pediatria, você não preconizar a saúde é fora de questão. Total. Eu não posso fazer uma pessoa se desenvolver, seja orgânica ou psiquicamente, ou de qualquer forma, propositalmente não saudável, que é o que o alto rendimento faz. E esse bebê que tá na tua barriga aí? Matricularei assim que nascerem. Na ginástica. Na ginástica, eu não quero saber, não tenho opção. Não, eu já prometi, assim... Vai ganhar kimoninho, né? Vai fazer judô. Legal. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, contanto que ele seja jiu-jiteiro. Tá bom.
né? Ele pode fazer tudo que ele quiser, contanto que ele tenha isso. jiu-jitsu. A gente não tá colocando no filho, imagina. De forma nenhuma. Desde que faça o que eu quero, também pode fazer outra coisa. E tem que ser poliglota também. Ah, é? Isso é importante. É a projeção, né? A gente projetar Então os já nossos tem que escolher desejos, o nome internacional. Ó, Matthews. Matthew. Matthew, tu tá no momento de escolher o nome pra tua criança. A gente quer saber. Vou pensar nisso. O povo aqui que tá escutando quer saber. É um Gente, menino. comenta com sugestões, porque tá Anonymous. Tá Anonymous the name. Então, se vocês tiverem sugestão de nome, pessoal, por favor, comentem aqui embaixo a sugestão de nome pro filhinho da Gi. A gente teve o Chico Barreto, pode ser Francisco, pode ser Arthur Nori, pode ser... Viu? Tem os várias judoquinhas opções. também. Tem judoquinhas Você é também. suspeita pra falar. É, gente, aqui depois que a A ginástica... Gi, futebol, ginástica, judô é a praia dela. Legal. O judô me picou depois que eu cresci, entendeu? Aí eu não fiz desde a infância. Não consegui. Daí eu falei, não, muita queda, né? Vamos pro jiu-jitsu, entendeu? Eu sou do jiu-jitsu também e eu sou ruim de queda, que tá louco. Sou muito Não, ruim. mas eu assisti tanto que eu gosto, assim, mas é que a gente dá uma poupadinha, né? Vamos ajudar o corpo, né? Não sou alto rendimento, gente. Sou diversão, né? Apesar de a gente achar que é, né? A gente Não, sempre não acha somos. Não. pouco competitivo, né? Não, esse negócio de ir pro rola aí, o dia que eu pude ir, falei, ai, agora eu quero... Branquinha a minha faixa, agora eu quero ver. Eu pensei também, meu primeiro rola, eu pensei, agora eu vou atropelar todo mundo. Caraca, tu só apanha por uns 6 meses. Não, e só você nem apanha. se mexe. Você fala assim, daí você coloca a perna ali, você nem se mexe, você fica tipo, com aquela força isométrica, é isso mesmo. E não sai do lugar, né? Cara, como assim esse golpe não funciona? Antes, quando a gente tava treinando, tava funcionando. Era ótimo. Antes o outro tava deixando Ele tu não fazer o golpe. entra. Não, bom demais. Eu acho que fica alguns conceitos muito importantes aqui pra gente com a nossa conversa. Eu acho que o melhor exercício é o que a criança vai fazer, o que a criança vai conseguir manter por um determinado tempo. Não estimular que ela faça só um esporte em específico, até para o desenvolvimento neuromotor, né? Até se em algum momento ela quiser se especializar, ela tenha outras valências que não sejam utilizadas diretamente no esporte específico. Futebol e basquete. Um usa a mão e outro o pé. Perfeito. Mas é super importante ter essas diferenças. Conversar diretamente com os pais para que os pais tenham entendimento sobre essa evolução, sobre ter cuidado e não projetar nada nos filhos. Então, o que a gente vê, que a gente conversou sobre criar sub-7, sub-5, isso talvez atrapalhe um pouco esse desenvolvimento, torne a criança um pouco mais dentro do alto rendimento, sendo que ela, igual você comentou, talvez seja na adolescência só o momento certo. Então, a gente trazer para a criança características muito importantes de exercício resistido, flexibilidade, aeróbico, tudo isso numa brincadeira talvez ele consiga atingir, né? Então fazer de forma lúdica talvez traga essa saúde, essa longevidade e não só relacionado ao esporte e se tornar um atleta. Exato. Algo que a Gi falou que eu achei muito especial, Gi, foi essa questão de pro maturador tardio, que a gente não tem que trabalhar necessariamente ele, nem os pais dele, mas todos ao entorno, todos ao redor dele. Então isso é uma mensagem que acho que tem que ficar e a gente pensar nisso quando a gente vê aquela criança que ela simplesmente ela é menorzinha que as outras, demora mais para se desenvolver, fica de canto ali na prática esportiva. A gente tem que encorajar todos os profissionais a dar para essa criança o espaço dela chance. e a explicar para ela que ela só ainda não ganhou corpo e que vai ter o momento dela também. E o esporte que exclui essas crianças pode estar perdendo um talento. Hoje eu tava vendo... Acabou, né, gente? Eu sei, mensagem final, mas já comecei de novo. O Robinho deu uma entrevista ontem, que tá acontecendo uma polêmica com ele, né? Que coisa de crime lá. E aí ele tava falando que quando ele era muito jovem e ainda jogava no Santos e não sei o quê, que ele era muito pequeno e que a camisa... E eu tenho essa imagem na minha cabeça, depois vocês fazem um Google. E que a camisa ficava muito grande, e aí ele começou a driblar e virou o pedala Robinho depois de um tempo, que ele é um grande driblador, porque ele era pequeno, ele não maturou junto com os caras da idade dele. Então, um cara que se tornou muito habilidoso para compensar a falta de tamanho e de força,
né? Então, ele não foi perdido, mas quantos não foram perdidos, né? A gente vê peneira, 14 anos tem que ter 1,78 para jogar. E o que não maturou, não pode? O Serginho da seleção não seria jogador, né? Então, a gente não pode perder essas crianças nem para o alto rendimento e nem do estímulo ao esporte para a vida saudável, né? Que elas possam ser, acima de tudo, felizes, né? Eu acho que tem que ser... A criança tem que ser, que nem o Vitor falou, lúdico. A gente tem que provocar a curiosidade, necessidade de explorar o mundo, de aprender novas coisas, e acho que isso faz uma criança feliz. Acho que isso é uma coisa da natureza humana buscar, né? A gente é muito curioso. E às vezes a gente poda isso no momento que a gente quer botar numa caixinha. É, isso aí. Legal demais, gente. A conversa muito boa, o papo sempre muito bom com você, Gi. Queria te agradecer muito. Queria que você falasse um pouco pra gente onde a gente te encontra nas redes sociais, falar um pouco sobre o seu trabalho, onde as pessoas podem passar, levar os seus filhos para passar com você, e não só os filhos, porque você é uma excelente médica do esporte. Ai, muito obrigada. E dar uma mensagem final pra gente, deixar um recadinho. Legal. Isso daí foi aberta hein? Eu tenho... Recadinho. Bom, vamos lá. O meu @, é Gisele M. Brito nas redes. Agora eu tô um pouco menos ativa, mas em geral eu tô por lá. Eu atendo no consultório, numa clínica que chama Move. Eu brinco que são crianças, adolescentes e os adolescentes estendidos, adultos jovens eu também atendo. E é assim que a gente vai se encontrar. O meu trabalho no alto rendimento está quase pausado para esse momento que eu vou viver agora, né, da maternidade. Depois eu volto, depois eu dou uma voltadinha. E a mensagem que eu quero deixar é que a gente está numa fase de muito conhecimento, muita informação sendo disseminada de forma acelerada. E que muitas coisas a gente aproveita e muitas coisas a gente tem que saber qual é a fonte, da onde veio aquela informação, e aquilo não necessariamente serve para todos, né? Então, quando a gente fala de criança, principalmente, alguns assuntos são bem delicados, então para as pessoas procurarem informações seguras, individualizadas, as que puderem, né? Medicina do esporte não é uma ciência ainda de saúde pública. Então, a gente não tem uma medida para ser colocada generalizada na população. Essa história dos 150 minutos, alguns conceitos, poucos conceitos a gente consegue já. E tomara que a gente consiga mais no futuro. Mas hoje o que a gente mais tem é individualizar as condutas para os pacientes na nossa medicina. Então, que as pessoas saibam disso na hora de interpretar o que elas estão olhando e procurem atendimento especializado. Sensacional. Legal. Gisele M. Brito, para vocês, para todo mundo que está aí. Gi, muito obrigado. Obrigada. E obrigado por trazer tanta clareza sobre esses temas que tem que ser falado sobre isso. As pessoas precisam ter mais conhecimento disso. Então, para o ouvinte que está aqui, para quem veio até aqui, envia esse vídeo para algum amigo que tenha filhos, para algum amigo que seja treinador, para alguém que esteja envolvido com educação infantil, porque é dessa forma que a gente espalha a mensagem, e esse aqui é o nosso objetivo, é espalhar mensagens que valham a pena nesse meio de tanta informação e que às vezes a gente não consegue separar o joio do trigo. Por isso que a gente faz essa peneira de trazer para cá só gente que a gente sabe que é competente e que é referência na área, que está buscando promover a medicina esportiva. Que maravilhoso. Obrigada a vocês dois. Obrigada. Obrigado. Para você que está nos assistindo, não esqueça de avaliar, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e dê sugestões e a gente se encontra até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.